O ano era 2008. E Edmund Macmillan e Tommy Refenes lançaram um dos jogos independentes mais importantes e conhecidos até os dias de hoje. Super Meat Boy, com uma história simples, com a fórmula do herói tentando salvar a princesa, mas o que se destacou de verdade foi a sua gameplay. Era bem diferente do que tínhamos naquela. É claro que jogos de Flash eram bem famosos e tinham bastante reconhecimento, mas este jogo, com essa qualidade, uma dificuldade extremamente complicada e também acessível às pessoas que não tinham condições de ter um console, jogando algo que era de graça, claramente fizeram esse jogo ser reconhecido pelo público rapidamente. Tanto que até os dias de hoje, esse game é um exemplo para os criadores de jogos indies. Você olhando o que eu tô falando pode acabar pensando que eles foram os responsáveis pela criação do gênero de jogos simples. Mas é aí que você se engana. Nos anos 70 e 80 a maioria dos jogos eram produzidos por uma pessoa só ou por uma equipe pequena. Principalmente os que eram produzidos para PC. E por que eles faziam isso? É a mesma história do seu canal de Minecraft. Bom, se os criadores de Super Meat Boy não foram os pioneiros do movimento dos jogos indies, quem foi? Joyce Weisbeck. Bom, ela teve inspiração de seu pai, que era engenheiro, e montou um computador para ela. No ano de 1980, depois do ensino médio, ela começou a desenvolver jogos, onde seu primeiro jogo foi bem simples, de perguntas e respostas. Caso você queira ver uma história mais completa dela, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que explica bem melhor toda essa loucura dessa mulher. Mas se formos considerar os jogos indies, todos aqueles que foram feitos por um grupo de pessoas sem nenhum envolvimento em empresas grandes, Minecraft e o próprio Tetris foram criados por uma pessoa. Mesmo que depois eles tenham vendidos para grandes empresas, só esses dois jogos conseguiram ser históricos, sendo os jogos mais vendidos da história. Isso é só para você ter uma noção de como toda essa cultura de independência moldou os jogos mais importantes até os dias de hoje. Agora vamos ver outro lado também. Os jogos que, dos anos 90, sendo fortalecidos nos anos 2000, sempre tiveram todo o destaque e atenção do público desde seus lançamentos, que trouxeram jogos emblemáticos e que até os dias de hoje ainda dominam o mercado dos games. Os jogos AAA. Você pode me perguntar, por que você vai falar dos jogos AAA em um vídeo de jogos indies? Calma aí, você já vai entender. Os jogos de grandes empresas tiveram um grande favorecimento, dinheiro para ser mais exato. Eles tiveram uma oportunidade de serem lançados em consoles, o que sempre os deixariam no pódio. Não só isso, como os jogos de computadores, principalmente RPGs, se destacavam. Mas o principal responsável pela ascensão dos jogos grandes foram os consoles, principalmente o PlayStation, que foi um grande sucesso e um marco enorme para os videogames. Agora hoje em dia, o que os jogos AAA significam? E para responder isso, temos que perceber o que são as empresas de jogos. Só apenas empresas comuns. Elas seguem o que as outras empresas fazem, seguindo o fluxo e as tendências do mercado. Não acredita em mim? É só olhar o preço de qualquer jogo gigante. Nem mesmo jogos antigos se salvam. Acorda, cara! Quando o mercado dita alguma coisa, as empresas sempre vão seguir o fluxo. E voltamos ao ponto da acessibilidade de Super Meat Boy. O mercado de indies é muito mais acessível do que esse mercado de AAA, não só na questão de preço, mas na questão de desempenho do jogo. Para você rodar um jogo indie, existe bem menos da sua máquina, pelo fato de ter sido desenvolvido por uma equipe pequena de pessoas. Mas não que gráficos hiper megas detalhados sejam ruins, mas a questão aqui é a acessibilidade. Eu me perdi um pouco, foi mal. Vamos voltar aqui. O que os jogos AAA de antigamente tinham que os jogos atualmente não têm? Inovações. Nós temos que pensar que quando algo novo é lançado, os humanos sempre querem testar os limites do senso comum. Isso rendeu muitas reportagens da Record e jogos incrivelmente bem divertidos. E mesmo com todas essas possibilidades infinitas de ideias malucas, as empresas escolhem o básico, tentando agradar todo mundo, mas no fim não agradando ninguém. Como se toda essa indústria não fosse para agradar os verdadeiros clientes que são os jogadores. Agora que eu já destrinchei todo o meu problema com os jogos AAA, melhor voltarmos para os indies. E tem alguns probleminhas também, não pela falta de originalidade ou por prazos apertados, mas sim um maior vilão de todos os jogos simples: falta de reconhecimento. Quando se tenta criar um jogo indie, não precisa apenas de uma ideia, precisamos de reconhecimento aqui. Onde estão os jogadores mais ansiosos pelos projetos? Os vídeos falando de sua incrível ideia?
Em primeiro lugar, você precisa promover seu grandioso projeto. E como é que eu faço isso, meu camarada? Eu sinceramente não sei. A maioria cresce no nome das redes sociais, ou cresce o nome do projeto, ou algum canal do YouTube. Mas isso é algo muito mais complicado. Porque você não é uma empresa multimilionária que anuncia seus jogos e um monte de fãs vão te apoiar, mesmo que demore 90 anos. Você ainda vai ter que lidar com a falta de recursos do seu jogo. Mesmo que você comece uma campanha no Kickstarter, você vai ter um total de R$0. A pressão de fazer um jogo completamente sozinho, sem recursos e apenas com determinação é a literal história do criador de Stardew Valley. Mesmo com condições sendo precárias para criar um jogo indie, ainda assim eles podem se destacar e mudar muita coisa. Não seguindo uma fórmula genérica, mas fazendo algo minimamente interessante. E é o que literalmente sustenta essa indústria. Se isso pode mudar a indústria dos videogames, é só olhar pra Hollow Knight Silksong. Mas agora mudar o estilo dos AAA, eu não acho que isso vai acontecer de verdade. Na minha opinião, precisa de um estado muito mais desastroso do que nos dias de hoje para uma coisa dessas acontecer. Mas vê pelo lado bom. Pelo menos nós vamos presenciar o crescimento dos jogos indies. Ou algo que já aconteceu. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, por favor, me ajude com um like, por favor. Editar no Vegas é igual lutar na Segunda Guerra Mundial. Traumatizante. Muito obrigado por assistir até o final. E esse é um grande projeto que eu fiz. Um beijo, um abraço e um beijo na sua mãe, tá? Tchau.